Fala pessoal! Imagina que você vai dormir uma noite normal, mas quando acorda percebe que o mundo acabou. E agora você está sozinho com zumbis sedentos, pois este é o filme A Noite que Comeu o Mundo, de 2018. E eu sou F, o ex-fomeado, então vamos recapitular. Esse cara se chama Sam e ele está chegando na casa da sua ex-namorada para pegar suas fitas de música, mas quando chega, está rolando uma grande festa e ela parece toda animada falando para ele não ir embora e aproveitar. Mas aquilo era meio constrangedor porque ele só queria o que é seu, e aparece seu atual cheio de vontade de brincar e os dois saem para curtir. Sam tenta ficar um pouco na festa e tenta beber, mas o clima não estava bom, porque depois que eles terminaram, ela começou a sair com vários caras e queria que eles continuassem a ser amigos. E para não perder mais tempo, ele vai subindo para o quarto dela e eles tentam impedir, mas ele quer ir embora logo. E no caminho está cheio de pessoas bêbadas passando mal e com muitos barulhos estranhos de fundo, porque estavam usando todos os cômodos. Ele consegue encontrar sua caixa, mas seu nariz começa a sangrar e ele para um pouco para esperar o sangue parar de descer, mas como havia bebido e estava cansado, acaba dormindo no sofá. Mas antes, ele tranca a porta. E se antes o barulho estava estranho, agora ficou pior, porque parece que o pessoal está se comendo, mas não da forma que estamos pensando. No dia seguinte, ele acorda e não entende nada, pois assim que abre a porta, tudo estava quebrado e cheio de sangue. Então a festa foi de arromba. E quando ele chega na porta do apartamento, sua ex estava na escada, mas não era mais ela, mas sim um zumbi nervoso. E ele fecha a porta e olhando pela janela, ele vê uma família tentando fugir do prédio da frente e entrar no carro. Mas uma horda aparece e eles são pegos ali mesmo. E Sam percebe que o fim do mundo chegou. Após olhar todo o apartamento, havia um pouco de comida. E por ser o último, tinha acesso ao terraço e toda a cidade estava destruída e vazia. Então ele desce para arrumar o apartamento, mas começa a escutar um som no vizinho de baixo. E um tiro atravessa o chão e quase que ele é acertado, mas quando olha, era o vizinho que se faleceu por não aguentar tudo o que aconteceu. E ele pega um cano de ferro e começa a cavar o chão para sair no teto do apartamento de baixo, porque nesse lugar tudo é feito de madeira. No apartamento haviam várias pessoas falecidas e provavelmente eram os familiares desse senhor, mas a casa estava cheia de comida e munição. E ele pega tudo que pode e olha pelo corredor para ver se estava seguro. E ele vai fechando todos os apartamentos para ter certeza que não vai ter uma surpresa. O problema é que a porta da frente estava aberta e ele precisa fechar silenciosamente. E agora tudo estava mais calmo. E ali havia administração do prédio e ele aproveita para tomar seu café da manhã porque saco vazio não para em pé. E ele troca de roupa porque estava todo sujo de sangue e organiza as chaves, porque ele tentaria fazer a limpa do prédio para pegar comida e conseguir sobreviver. E no primeiro apartamento ele entra, mas tem uma família que vai pra cima dele. E quase que o filme termina por aqui, mas ele consegue sair e marca a porta com um X. Ele vai para o segundo apartamento e a casa estava vazia, porque ou os moradores foram embora rápido ou foram transformados. E ele encontra um quarto de adolescente com uma bateria e uma arma de paintball, e toca fitas com vários rocks pesados. Então tudo já estava melhorando pro seu lado. E saindo, havia um elevador e um zumbi estava preso olhando para ele, e ele reforça a tranca com o cinto e decide não matá-lo. E agora ele precisa se organizar até o governo aparecer para salvar geral, e passa o dia escutando suas fitas que eram de sua infância com a sua mãe, e algumas músicas que ele gravou, e tudo que ele conseguia de alimento ele anotava, pois não sabia o dia de amanhã. O problema é que se passa algumas semanas e tudo já estava chato, e ele vai no quarto do jovem que tinha uma bateria e começa a tocar loucamente para desestressar, pois ficar muito tempo sem a presença de outras pessoas começa a deixar as pessoas meio loucas, e aquilo atrai muitos zumbis para frente do prédio. Para fazer alguma atividade, ele usa a arma de paintball para marcar todos os zumbis que estavam na rua. Dessa forma, se ele precisar descer, ele vai saber quantos são, e depois começa a gravar o som de vários objetos para formar uma música clássica. E ele gostava de trabalhar com isso, por isso foi no dia da festa para buscar suas fitas. Algo começa
começa a feder e ele percebe que era a família do apartamento de baixo. E ele jogaria o corpo pela janela, mas percebe que seria uma falta de respeito e decide colocar os dois na cama arrumados com suas fotos, para que no futuro alguma família possa identificar, e dali ele vai tomar banho, mas o encanamento começa a fazer um barulho estranho porque a água acabou. Sam vai dormir, mas começa a escutar um som estranho, e vários zumbis entram no quarto e ele é pego. Mas aquilo era apenas um pesadelo, e no dia seguinte ele começa a correr pelo prédio para se manter em forma, porque nunca se sabe quando precisaria fugir de uma horda nervosa. E para não se sentir sozinho, ele fica conversando com um zumbi preso no elevador, que se chama Alfred, e ele poderia usar isso para saber quanto tempo eles se mantêm vivos sem comer nada. Começa a chover e no terraço estava cheio de baldes e potes para pegar água da chuva, e ele toma o famoso banho francês, que é só um pano úmido passando nas partes que fedem, e depois fica fumando um charuto, enquanto que imagina o que Alfred deve estar pensando. E nesse ponto da história, ele já estava começando a imaginar coisas, pois já se passaram 2 meses e não teve nenhum sinal de vida. Sam está brincando com sua arma de paintball e percebe um gato na rua, e essa seria a chance de não ficar sozinho, e ele desce com uma comida e tenta chamar o bicho, mas ele corre e ele tenta ir atrás, mas quase é pego, e por pouco consegue sobreviver dentro de um carro. E isso foi muito arriscado, pois quando ele olha pela janela, o gato estava do lado de um zumbi que provavelmente era sua antiga dona, e só de raiva ele manda o gato pro além. Ele percebe que estava sangrando e não sabe se foi mordido ou se cortou em algo, então ele coloca a arma na direção do seu rosto, porque caso se transforme não ficaria andando por aí. E de madrugada ele acorda com o som do tiro, que foi de raspão, e ele fica feliz, e isso quer gostar de arriscar. Mas para um homem que já perdeu tudo, não tem nada que ele possa perder. E os dias se passam e a comida estava acabando e as ruas estavam ficando vazias. E no inverno seria severo, porque seria sem luz, sem gás e sem água. E ele precisaria de recursos, então ele começa a queimar alguns móveis para acender a lareira e começa a ficar com raiva do Alfred, que só ficava olhando para ele, mas não queria conversar. Sam está ficando maluco e começa a tocar bateria, e muitos zumbis aparecem na frente do seu apartamento. Ele não percebe que se juntar mais, eles poderiam entrar pela janela, mas ele não ligava para nada e sua comida estava acabando. E durante a noite, ele começa a escutar o som de alguém tentando entrar no seu quarto e atira. E aqui vem um plot twist, pois era uma mulher e ele percebe que fez besteira, porque era a única humana que ele viu em muitos meses, e ele conseguiu acabar com ela, e ele tenta tirar as esferas que estavam na sua barriga. No dia seguinte, ele está transtornado, mas ela estava de pé, e ela diz que se chamava Sarah e conseguiria sobreviver, e ela explica que nesse tempo ela só conseguiu sobreviver porque estava pulando de prédio em prédio, e haviam poucas pessoas que estavam vivendo igual a ele, e o governo nunca apareceu para ajudar, porque o mundo todo estava assim. E agora ele teria alguém para conversar, e eles começam a fazer músicas juntos para descontrair. A comida está acabando e Sam lembra do apartamento que ele nunca entrou, e abre um buraco na porta para acabar com a família zumbi, e consegue sair com várias sacolas de comida e água. Mas quando volta, Sarah sumiu, e ela estava no terraço olhando como ela poderia sair dali, pois eles não podem ficar presos ali para sempre. E Sam não acha uma boa ideia, até porque eles ficariam melhores juntos. Sam desce para pensar e percebe que ela estava certa e entra no seu quarto. E aqui vem o próximo plot twist, porque ela realmente faleceu, ele só estava imaginando como seria conversar com ela. E ele percebe que realmente estava ficando louco e começa a olhar as coisas que ela trouxe, e havia uma câmera com imagens da sua família e alguns objetos de escalada. Para se despedir, ele pega todas suas fitas da sua família e queima na banheira, e solta Alfred, e o zumbi estava tão acostumado com ele que não o ataca, e ele se prepara para ir para outro prédio, mas aqui tudo começa a dar ruim, pois o alarme de incêndio estava funcionando e o barulho faz os zumbis invadirem pela porta da frente, que dessa vez não segurou, e ele começa a correr desesperado e entra no elevador e vai escalando até os andares de cima, mas eles estavam por todos os lugares, e ele sai do apartamento que tinha um buraco no teto e sobe para o seu apartamento, mas
mas o local estava cheio de fumaça e zumbis, então ele precisa passar sem fazer barulho e sem encostar em ninguém. E esse foi um dos momentos mais tensos do filme. Ele chega no terraço e precisa jogar a corda para outro apartamento, mas os zumbis estão subindo e no último segundo ele consegue, mas acaba desmaiando quando bate na parede. Sam é resistente e sobrevive, e sobe até o telhado e percebe que haviam vários telhados para ele visitar. E galera, a maior burrice dele foi queimar o próprio prédio, pois ele poderia fazer a limpa e aos poucos acharia outros sobreviventes. E fica no ar o que ele vai fazer a partir de agora. Espero que tenha curtido esse resumo e comenta aí o que gostaria de assistir por aqui. E deixa a curtida e se inscreve. E segue lá nas redes sociais o @EFDFilmes para trocarmos uma ideia. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui!